Sejam bem-vindos ao Vadessari. Hoje a gente vai falar sobre as visões, como posso dizer, complexas de Elon Musk sobre criptomoedas. Elon Musk, né? Dispensa apresentações, tanto no mundo da tecnologia quanto no das finanças, mas quando a gente fala de criptomoedas, aí a conversa fica interessante. É porque ele já se mostrou super entusiasmado com o mercado, né? Impulsionou o Dogecoin com seus tweets, declarações, mas recentemente em entrevista para Exame, o Musk afirmou que quase nunca pensa em criptomoedas. É uma declaração que nos faz pensar, sabe? Principalmente considerando o impacto que ele tem nesse mercado. Lembra quando a Tesla anunciou que não ia mais aceitar Bitcoin por causa do meio ambiente? Sim. O Bitcoin despencou. Sem falar das vezes que ele mexeu no preço do Dogecoin com um único tweet. Pois é. O Musk tem um histórico de causar grandes oscilações no mercado cripto. A questão agora é o que significa essa mudança de postura. Seria uma mudança de foco de verdade ou uma estratégia? Essa é a pergunta de R$1 milhão, ou melhor, de alguns bitcoins. Para adicionar mais lenha na fogueira, o Musk descreveu as moedas fiduciárias como um banco de dados para alocação de recursos e enfatizou a necessidade de regras para evitar abusos dos governos. Isso está na mesma entrevista da Exame. Uma declaração que levanta questões importantes, né? Qual a visão dele sobre o futuro do dinheiro? Ele vê as criptomoedas como parte desse futuro. E como essa visão combina com as críticas dele ao sistema fiduciário. E, ao mesmo tempo, o apoio dele ao Bitcoin. Em 2021, ele chamou o Fiat golpe, mas também disse, em entrevista para a CNN Brasil, que ter Bitcoin é um pouco melhor do que guardar dinheiro, principalmente no cenário econômico atual. Parece que a gente tem um paradoxo, né? De um lado, ele se distanciando, do outro, reconhecendo o valor do Bitcoin e criticando o sistema tradicional. A questão é, como a gente interpreta essa aparente contradição? Para a gente entender isso, precisamos analisar as declarações dele com cuidado, sabe? Considerando o contexto e as possíveis motivações. Então vamos mergulhar nas ideias do Musk, tentar entender as nuances e implicações. Isso. Vamos explorar as opiniões dele sobre criptomoedas, moedas fiduciárias e o futuro do dinheiro. Acompanhando a evolução do pensamento dele ao longo do tempo. Exato. Tentaremos traçar um panorama completo da visão dele sobre esse universo, né? Complexo e em constante transformação. Mas antes de continuar, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar as novidades do Vadessari. Com a participação de vocês, a gente consegue construir um debate mais rico e informativo sobre esse tema tão importante. E para começar essa análise, a gente precisa voltar no tempo, lá para o início do envolvimento do Musk com as criptomoedas. É verdade. Vamos revistar as primeiras declarações dele sobre o Bitcoin. Entender como ele via essa tecnologia. E como esse entusiasmo inicial se transformou na postura mais cautelosa que a gente vê hoje? Acompanhando as nuances, os fatores que influenciaram essa mudança de perspectiva. Vamos desvendar juntos os meandros do pensamento do Elon Musk sobre esse mundo, né, das criptomoedas? Sim. Para a gente entender a visão do Elon Musk sobre cripto, a gente precisa analisar o que ele fala sobre Bitcoin, né? Em 2021, numa entrevista para o site Investing.com, ele chamou o fiat, as moedas tradicionais, de um golpe. Ele argumentou que os governos podem imprimir dinheiro sem limites, o que leva à inflação. E essa crítica ao sistema tradicional, né? Parece que está na raiz do interesse dele pelo Bitcoin lá no começo. Exatamente. O Bitcoin, com emissão limitada e descentralizada, se apresentava como uma alternativa, pelo menos na visão dele, né? Faz sentido. Será que ele realmente achava que o Bitcoin podia substituir as moedas tradicionais? Ou ele só via como uma proteção contra a inflação? É difícil ter certeza, mas as ações dele, as declarações da época, sugerem um entusiasmo, sabe? De verdade. Tesla chegou a comprar 1,5 bilhão de dólares em Bitcoin, né? Aceitando como pagamento pelos carros. Uma decisão que, com certeza, impulsionou o preço do Bitcoin e mostrou para o mercado a confiança dele. Mas essa fase aí durou pouco. Em maio de 2021, a Tesla suspendeu o Bitcoin como pagamento, falando de preocupações com o meio ambiente, a mineração. Uma decisão que deu o que falar, né? Muita gente questionou, né? O compromisso dele com a sustentabilidade. E a consistência das posições dele sobre o Bitcoin também. Afinal, o consumo de energia da mineração já era conhecido, né? Desde o começo. Pois é. O que será que motivou essa mudança, hein? Os analistas falam que ele cedeu à pressão dos investidores, sabe? E de ativistas preocupados com a imagem da Tesla. Faz sentido. Outros acham que ele estava só protegendo os investimentos dele, né? Num momento de muita volatilidade no mercado. Pode ser também. Mas, independente do motivo, a decisão dele impactou o preço do Bitcoin, que caiu bastante. Marcou o início de um ceticismo maior da parte dele em relação às criptomoedas. Apesar de ele continuar falando sobre o assunto, as declarações recentes são mais cautelosas, menos empolgadas. Parece que ele reconheceu a complexidade, né, desse ecossistema cripto. E como é difícil prever o futuro.
Total. Será que esse ceticismo é uma mudança definitiva? Ou só uma fase passageira por causa do mercado? Boa pergunta. Para responder, a gente precisa analisar as últimas declarações dele, né? Tentar entender o que ele está pensando. Tá, Zá. Ele ainda acredita no potencial das criptomoedas para revolucionar o sistema financeiro ou se conformou com o sistema tradicional? Vamos explorar essas questões na próxima parte do programa. E chegamos na parte final do nosso Adessari de hoje. A pergunta que fica é: qual o futuro da relação do Elon Musk com as criptomoedas? Olhando as declarações recentes dele, a gente pode tentar entender, né? Na entrevista para Cathie Wood, da ARK Invest, ele disse que raramente pensa em criptomoedas. Uau, surpreendente, né? Considerando o histórico dele. Pois é, mas essa mudança de foco, né, não quer dizer que ele abandonou as ideias sobre o futuro do dinheiro. É verdade. Ele ainda critica o sistema tradicional, né? Fala das vulnerabilidades, da necessidade de alternativas mais eficientes, transparentes. Sim, sim. Na conversa com Wood, ele falou que acredita na evolução do dinheiro, assim como a tecnologia evoluiu. E ele vê as criptomoedas como parte dessa evolução. Ele não falou isso diretamente, mas pelas declarações ele reconhece o potencial, né, de mudança que a tecnologia tem. Interessante. Mas, ao mesmo tempo, parece que ele está mais pé no chão, né? Em relação às criptomoedas. Ele reconhece os desafios, as incertezas do mercado, né, a volatilidade, a complexidade, a falta de regulamentação. Tudo isso precisa ser resolvido. E a questão da sustentabilidade que fez ele suspender o Bitcoin na Tesla continua sendo uma preocupação. Com certeza. Ele está cada vez mais envolvido com as causas ambientais, né? Busca soluções para minimizar o impacto da tecnologia no planeta. No fim das contas, a relação do Elon Musk com as criptomoedas ficou mais complexa, né? Ele não é mais aquele fã fervoroso do começo, mas também não virou um crítico radical. Ele está mais como um observador, né? Que vê o potencial e os desafios dessa tecnologia. E as ações e declarações dele, com certeza, continuam influenciando o mercado, seja para cima ou para baixo. Vamos ver o que acontece, né? O futuro das criptomoedas e a postura do Elon Musk ainda são incertos. Uma coisa certa, a gente vai continuar acompanhando tudo de perto aqui no Adessari. E para a gente continuar trazendo análises e debates relevantes sobre o mundo das finanças e tecnologia, a gente conta com a participação de vocês. Isso, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o Adessari com os amigos. Até a próxima!